Olha, essa aqui é uma história sobre alguns dos maiores assaltos a banco da história do Brasil. Mas assim, não é aquele tipo de assalto com arma e máscara, sabe? Não. São assaltos feitos com caneta, com balanços falsos e, o mais importante de tudo, com conexões políticas muito poderosas. E o mais inacreditável, os cabeças por trás de tudo isso raramente, mas muito raramente, viram o interior de uma cela por muito tempo. Só para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, vamos pegar um único caso. A quebra do Banco Econômico, lá em 1995. O rombo, se a gente atualizar para hoje, passa dos 16 bilhões de reais. É um número astronômico. E isso foi só o começo. E aí é que entram as perguntas-chave, né? Para onde foi essa dinheirama toda? E principalmente, porque quase ninguém foi parar na cadeia. Porque essa análise aqui não é só sobre os crimes em si, é sobre o sistema que permitiu que eles acontecessem, e mais ainda, sobre o sistema que garantiu que os criminosos de colarinho branco ficassem, na prática, impunes. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para 1994. O Brasil tinha acabado de vencer a hiperinflação com o Plano Real. Isso foi, claro, ótimo para o país, mas foi péssimo para alguns bancos que usavam aquela loucura da inflação para esconder problemas. De repente, foi como se a maré baixasse. E o que apareceu na areia, olha, não era nada bonito. Fraudes gigantescas e bancos que, na verdade, já estavam quebrados há muito tempo. Ok, vamos mergulhar nisso. Quando a gente analisa décadas desses escândalos, um padrão muito claro aparece. Pensa nisso como se fosse uma peça de teatro em 3 atos. Um roteiro que se repete. Primeiro ato, a fraude, sempre muito criativa. Segundo ato, o escudo político que entra em cena para controlar os danos e salvar quem precisa ser salvo. E o terceiro e último ato, a fuga, usando as brechas do próprio sistema de justiça para escapar. Entender esses 3 passos é a chave de tudo. E o ano de 1995 foi, digamos, o marco zero disso tudo. Foi quando 2 gigantes, o Banco Nacional e o Banco Econômico, desmoronaram quase que ao mesmo tempo. A forma como o governo e a justiça lidaram com esses 2 casos acabou criando um verdadeiro manual de instruções para a impunidade, um modelo que seria copiado por muitos e muitos anos. Eram 2 bancos bem parecidos, na verdade. Ambos controlados por famílias com um poder político regional imenso. O Nacional, que era da elite de Minas Gerais, criou um esquema com mais de 600 contas fantasmas só para esconder bilhões em prejuízo. Já o Econômico, da Bahia, era mais direto ao ponto. Usava o banco como se fosse um caixa eletrônico para financiar políticos, algo que ficou famoso com o escândalo da pasta rosa. Os métodos eram diferentes, mas o resultado era o mesmo: fraude em massa. E como o governo resolveu essa encrenca? Criando o PROER, um programa de resgate. A ideia era bem simples. A parte saudável dos bancos, as agências, os clientes, foi vendida para outros bancos. Já a parte podre, o rombo bilionário da fraude, foi absorvida pelo Banco Central. Na prática, o que aconteceu foi que os lucros do passado continuaram privados, mas o prejuízo da fraude foi socializado. Todo mundo pagou a conta. Tá. Mas e a punição? Bom, o dono do Nacional chegou a pegar uma pena inicial de 28 anos, mas os advogados dele foram recorrendo, a pena foi reduzida e ele nunca ficou de fato um tempo relevante em regime fechado. Já o dono do Econômico usou outra tática, a da lentidão. O processo dele se arrastou por 20 anos. 20. Até que o crime simplesmente prescreveu por causa da idade avançada dele. 2 crimes gigantescos, 2 fugas perfeitas do sistema. Aí a gente entra nos anos 2000. O sistema financeiro já estava mais moderno, mais regulado, só que os criminosos também se modernizaram, né? As fraudes ficaram mais sofisticadas e as rotas de fuga legal também evoluíram. O caso do Banco Marca, em 1999, foi bem diferente. O dono do banco, um sujeito chamado Salvatore Cacciola, apostou todo o dinheiro que tinha e o que não tinha também contra o real. Quando o governo finalmente desvalorizou a moeda, ele quebrou instantaneamente. Só que aí, numa operação super polêmica, o próprio Banco Central vendeu dólares para ele a um preço camarada, abaixo do mercado, salvando o banco da falência com dinheiro público. A história do Cacciola é quase um manual de como manipular o sistema. Ele foi preso, mas conseguiu um habeas corpus para responder em liberdade. O que ele fez? Primeiro avião, fugiu para a Itália. Anos depois, foi pego pela Interpol lá em Mônaco, foi extraditado e parecia que finalmente a justiça ia ser feita. Mas depois de cumprir só um pedacinho da pena, ele recebeu um indulto e foi solto. Para sempre.
Agora, o próximo grande escândalo não foi de um banco que quebrou, mas de um banco que foi usado como uma ferramenta. O Banestado, que era o Banco Estatal do Paraná, virou um duto gigantesco para mandar dinheiro ilegal do Brasil para o exterior. A escala disso é uma coisa difícil até de imaginar. As investigações estimam que algo em torno de 30 bilhões de dólares foram enviados para paraísos fiscais por meio de um esquema de contas especiais, as famosas contas C5. Era uma verdadeira hemorragia de dinheiro, de corrupção, de sonegação, de todo tipo de crime. E aqui vem a grande virada da história. Embora a CPI do Banestado na época tenha acabado em pizza, como se diz, com um monte de gente poderosa sendo protegida, a montanha de provas e documentos que foi coletada não sumiu. Anos depois, essa mesma base de dados com os mesmos doleiros, como Alberto Youssef, seria o ponto de partida para a maior investigação de corrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato. E a arquitetura da impunidade, claro, continuava se aperfeiçoando. O dono do Banco Santos, o Edemar Cid Ferreira, foi condenado a 21 anos de prisão por uma fraude super sofisticada, que envolvia até obras de arte. Mas a defesa dele achou um detalhe, uma suposta falha técnica no processo. Por causa disso, a sentença inteira foi anulada. O processo voltou para o começo de tudo e, claro, a maioria dos crimes prescreveu. Fim da história. A gente avança no tempo e chega em 2010. A gente poderia pensar, bom, agora o sistema está mais forte, né? Depois de tantas lições aprendidas. Pois é, o caso do Banco Pan-Americano mostrou que a gente estava bem enganado. A fraude do Pan-Americano, que era do grupo do Silvio Santos, era de uma simplicidade que chega a ser genial. Eles vendiam uma carteira de créditos para outro banco para levantar dinheiro, só que eles esqueciam de dar baixa nessa venda nos livros deles. O resultado? O mesmo ativo aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, inflando o balanço do banco em mais de 4 bilhões de reais. Simples assim. A solução encontrada aqui foi uma obra-prima da política. A Caixa, um banco público, tinha acabado de comprar metade do Pan-Americano sem perceber esse rombo gigantesco. Para evitar um escândalo político, houve uma articulação de altíssimo nível. O resgate veio do Fundo Garantidor de Créditos, que é tipo um seguro dos bancos. O Silvio Santos colocou o SBT e as outras empresas dele como garantia, vendeu o banco para o BTG Pactual e saiu da história sem dever 1 centavo. Os executivos foram punidos, mas o dono famoso, esse foi protegido. Então, depois de todas essas crises, de todos esses escândalos, o que é que ficou? O que ficou foi um grande paradoxo. 2 heranças que são o completo oposto uma da outra e que definem o sistema financeiro brasileiro até hoje. Vamos falar primeiro do lado bom. A cada desastre, o Banco Central aprendeu. Construiu uma nova muralha de proteção. Foram criadas leis para bloquear os bens de banqueiros fraudadores na hora. Regras muito mais duras para socorro financeiro. As contas CC5 foram extintas. A baixa de ativos vendidos virou obrigatória. O resultado disso tudo é que o Brasil hoje tem, de fato, um dos sistemas bancários mais sólidos e bem regulados do mundo. Mas, e sempre tem um mais, aqui está o outro lado da moeda. Enquanto as regras para os bancos ficaram muito mais fortes, a justiça para os banqueiros continuou fraca. O roteiro se repetiu caso após caso. Penas reduzidas, crimes que prescrevem, sentenças anuladas por detalhes técnicos e até perdões judiciais. A fortaleza foi construída para proteger o sistema, mas não para garantir a punição dos poderosos que o atacavam. Isso deixa a gente com uma pergunta final no ar. De que adianta ter as melhores regras do mundo no papel, se na prática existe toda uma arquitetura da impunidade que protege quem está no topo? A força de um sistema não se mede só pelas suas leis, mas pela certeza de que essas leis valem para todo mundo. E essa é uma lição que talvez o Brasil ainda esteja aprendendo.